dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual hora que vocês estão nos assistindo, mas eu sou o Giancarlo do Conversa Mole e hoje vamos para os temas polêmicos da semana que se encerrou no dia 28 agora, tá ok? Tiveram muitos assuntos polêmicos para a gente debater e para a gente conversar durante essa semana, né? Eu fiz até uma listinha aqui para que eu não me perdesse de tantos assuntos que houveram. Então, a gente teve a questão aí do cheques que a Michele recebeu, né? Aí o Bolsonaro com as reações típicas dele, né? Que ele ia encher a cara de porrada da repórter. A outro lá que perguntou para ele durante uma inauguração do alto forno da usina Minas, né? Mas a pergunta aí continua, né? Bolsonaro, por que a Michele recebeu esses cheques aí de 89 mil reais? Não tem explicação, né? Você emprestou para o amigo, está no teu imposto de renda, está na tua declaração, inclusive os juros que você recebeu, ou talvez não tenha sido mesmo uma tal da rachadinha, né, Bolsonaro? Fica aí a pergunta, né, Bolsonaro? Né? Por que a Michele recebeu os 89 mil reais? Conta para nós todos aqui, que nós todos estamos loucos para saber, né? O incorruptível, tá bom? Bom, o outro problema gravíssimo, estapafúrdio, maluco, maquiavélico, é a história da Flor de Lis, né? A história da Flor de Lis é um assunto realmente espantoso. Essa mulher vem ensaiando a morte do seu marido há anos, né? Não é de hoje, ela vem ensaiando há anos. E as declarações dela são absurdas, né? Então aqui nós temos um problema chamado extremismo religioso que me preocupa muito quando se mistura política à religião e encontram esses fanáticos, né, em busca de poder, dinheiro e glória, né? Então eu só queria entender, né? Ela declarou que separar do marido ela não podia porque escandalizaria a Deus, fecho aspas. Quer dizer, assassinar, matar um marido, seja lá quem for, isso não escandaliza a Deus. É estranho, né? Que conceito mais engraçado. E ela, é assim, realmente eu não consigo entender essas igrejas neopentecostais, né? Vamos chamar assim. Essas igrejas novas que vêm de uma mistura de gospel com fanatismo, com extremismo, né? Ela foi tão maquiavélica que ela armou e procurou ser deputada federal para ganhar a imunidade parlamentar. O tal do maldito do foro privilegiado. Que, aliás, meu amigo Rodrigo Maia, pelo amor de Deus, vamos votar, vamos acabar com essa palhaçada. O Brasil é o único país, um dos pouquíssimos países do mundo que tem foro privilegiado, né, nessa proporção que nós temos. Né? Existe foro privilegiado nos Estados Unidos para 3 pessoas, né? Existe na Alemanha, se não me engano, para 12, né? 12 membros do parlamento, o primeiro-ministro, o presidente. Quer dizer, é ridículo, né? Nós termos aí o foro privilegiado, assim como é ridículo nós estarmos ainda querendo votar a prisão em segunda instância. Da Flor de Lis, gente, esse negócio do extremismo é realmente muito preocupante. Aí vejo assim, declarações de Silas Malafaia, né? Vejo as coisas que estão acontecendo com a igreja lá do Edir Macedo em Angola, né? E assim em outros países. Vejo lá o Valdomiro dos Santos vendendo um feijão que cura da Covid por R$1.000.
Gente do céu, vamos progredir, não vamos conseguir nos esclarecermos e sermos assim tão ignorantes a ponto de sermos dominados por esse tipo de pessoas. Como também existe na Igreja Católica, existe no judaísmo, existe no islamismo. O extremismo é uma coisa prejudicial no limite. Eu fico indignado em ver que as pessoas são manipuladas dessa forma. A Flor de Lis acabou casando, né? Ela casou com um filho adotivo que namorou a filha dela legítima, tá certo? Então ela virou esposa do filho, mãe de padrasto, né? Da filha, né? E assim, para ela, né? O que destruía a família era a adoção de casal homoafetivo. Ela tinha 55 filhos. Tudo uma fachada, uma coisa absurda, a troco do quê? De dinheiro e de poder. A religião hoje, né? Essas igrejas neopentecostais, né? Que fazem franchise de templos, né? Buscam, na verdade, lucro e dinheiro em cima desses templos, em cima dos pastores aí, entre aspas, né? Que são cobrados pelo desempenho de cada uma das suas portinhas. É uma coisa absurda, mas também aqui não vou deixar barato para a Igreja Católica, não. Teve um padre aí que recentemente até viralizou na internet, que durante o seu sermão, ele estava pregando e dizendo que ele não se conformava que os católicos durante a pandemia não iam à missa. E que aqueles que não iam à missa não tinham direito nem à vacina contra o corona quando viesse. Quer dizer, é uma coisa ridícula, né? Assim, nós viramos realmente um país que não tem mais civilidade, não é nem moral. Moral já perdemos faz muito tempo. Bom, o terceiro assunto que eu quis trazer aqui em pauta hoje é o assunto da festa da Covid lá do Bolsonaro. Lamentável, né? Nós estamos com 120 mil mortes e ele coloca a festa, faz uma festa em comemoração ao êxito do combate à Covid. Eu não sei aonde está o êxito do combate à Covid, que continuamos num patamar de 1.000 mortes por dia, né? Deu uma pequena reduzida, mas os números são extremamente gritantes, extremamente altos, né? Eu vi lá a exaltação a tal da cloroquina e a hidroxicloroquina, e isso é uma armação, né? É uma armação que ninguém percebeu, mas a grande armação está o seguinte: é vender a ideia de que esses produtos vão prevenir você de pegar o coronavírus, ou que vai te salvar no dia seguinte se você pegar. Gente, é uma loteria. Ninguém sabe o que vai acontecer com você se você vier a pegar a Covid. Ninguém sabe. Não tem cloriquina, não tem hidroxicloroquina, não tem nada. Tem Deus. Né? Se você ainda acredita em Deus, procure acreditar em Deus se você vier a pegar a Covid, porque ninguém sabe o que cura. Né? O que vai curar são as vacinas que estão sendo desenvolvidas. Curar não, vai prevenir. Né? E o pior são os efeitos que essa doença causa na sua recuperação. A recuperação é lenta, é traumática, né? Existem casos e casos relatando sobre isso, tá certo? Então, gente, pelo amor de Deus, aonde é que nós vencemos a batalha da Covid? A pandemia está aí. Está aí, na nossa cara, né? Eu tenho aqui, até trouxe um quadro do Imperial College, que saiu ontem, né? E vocês tanto disseram sobre a Suécia, que a Suécia tinha sido um exemplo
de combate ao vírus, etc. e tal, mas assim, numa escala de 8 países aqui, a Suécia está em 7º lugar em número de mortes por milhão de habitantes, já que vocês gostam tanto de estatística, né? E o Brasil é o 8º colocado. A Suécia tem 576 mortes por milhão. O Brasil, 558. E pasme, meus amigos, hoje o Peru é o país onde o número de mortes por milhão de habitantes é o maior do mundo. O Peru hoje está com 857 mortes por milhão. Aí seguidos de Espanha, Reino Unido, Chile, Suécia, Brasil. Agora, eu só quis trazer esse número aqui para vocês. Olha como a doença ainda está circulando por aí. Vejam que estados como o Distrito Federal, o Mato Grosso do Sul, né? Os estados do Sul, eles estão ainda numa curva ascendente, quer dizer, está morrendo gente, apesar de serem estados com menores números de habitantes, então o reflexo por milhão é menor, impactante. Mas olhem, o Ceará, que testa bem, que fez bastante testagem, é o estado brasileiro com o maior número de mortes por milhão. Hoje, o Ceará está com 907 mortes por milhão. Lembram que eu falei há pouquinho atrás que o Peru era o primeiro país do mundo com 857? E nessa faixa de 850, 860, nós temos outros estados brasileiros, né? Nós temos o Amazonas, nós temos Roraima, nós temos o Rio de Janeiro, que está com 884 mortes por milhão, São Paulo com 618, 54, né? Então, vocês vejam que os números não são assim baixos, são números preocupantes para nós sairmos comemorando, né, o combate à Covid, como se todos nós estivéssemos a salvo por causa de uma hidróxido de cloroquina. E aqui vale um registro. Pegaram no pé da Maju, da Rede Globo, por ela ter dito uma grande verdade. Durante essa celebração macabra, nenhuma das autoridades presentes, né, manifestou solidariedade aos 115 mil mortos que nós já tínhamos naquela ocasião. Ninguém. Muito pelo contrário. O senhor Bolsonaro chamou de bundão aquele que pegasse coronavírus. Então, bundão são vocês que acreditam nessas coisas absurdas que acontecem nesse governo, com esse descaso à ciência, com esse descaso à doença e o menosprezo à vida e às famílias das pessoas que perderam seus entes queridos. Né? Chamar quem pega Covid de bundão é um absurdo, eu nunca vi isso na minha vida. Né? Rodrigo Maia, pelo amor de Deus, você tem mais de 80 pedidos de impeachment desse maluco, desse genocida. Vamos fazer alguma coisa para o bem do país, porque o país não aguenta um trambolho desse. Né? Pelo amor de Deus, gente. Terceiro assunto polêmico, e que eu acho muito importante a gente colocar em pauta aqui, para nós discutirmos, é nós sabermos o que está sendo manobrado aí por debaixo dos panos pelo nosso governo, tá? Que é o seguinte, como todos sabem, o Bolsonaro não aguenta o INPE, o INPE, né? Que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aquele instituto que mede as queimadas aí pela Amazônia, pelo Pantanal e tudo mais, entendeu? Já destituiu o seu antigo diretor, logo no ano passado, na primeira vez que ele anunciou a queimada que estava havendo na Amazônia. A queimada existe e isso está sendo um problema grave para nós, porque aquele famoso acordo do Mercosul vai por água abaixo por causa desse desmatamento da Amazônia. Esse acordo não vai para frente. Aí, para nossa surpresa, lendo, eu vou colocar até o link aqui para vocês verem depois, para vocês lerem embaixo aí no rodapé,
um link sobre uma matéria do Mar Sem Fim, onde ele aponta e mostra para nós que o Brasil está gastando 145 milhões de dólares para ter uma rede de satélites, né, com tecnologia da Finlândia, numa frequência F, se não me falha a memória, ok? Que não serve para florestas, porque ela não consegue distinguir a vegetação através da sua altura. E vocês entenderam? Então o negócio é pior do que nós estávamos pensando, porque os nossos queridos amigos militares, que estão envolvidos aí e com o pretexto de segurança nacional, e é sempre essa mesma ladainha, vão gastar 145 milhões de dólares, ou pretendem gastar, porque nós não podemos permitir isso, tá certo? Existem trocentos satélites em volta da Terra para fazer isso, você bem entender, tá certo? E não é esses satélites aí, essa rede de satélites que vai dar segurança nacional. É, na verdade, para esconder as queimadas que estão havendo, né? Com esse ministro de Meio Ambiente, banana, que está aí, né? Que é o Ricardo Salles, que está aí simplesmente para passar o pano nessa maluquice das queimadas na Amazônia. E está trazendo para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, uma grande dor de cabeça. A única coisa que caminha nesse país e caminha a braços largos é o agrobusiness. E vai ser complicado para o Brasil no futuro trabalhar com esse assunto do agrobusiness, né? Com essa continuidade aí que nós temos no problema de queimadas, tá? Então, esses 145 milhões de dólares aí que estão sendo gastos ou pretensamente, né, querem gastar, por favor, Congresso, né, preste atenção nessas maluquices, porque nós não podemos gastar dinheiro de forma desnecessária, ok? Assunto que eu vou deixar em pendência aí, seria o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo assunto, nós temos de monte. Primeiro eu quero fazer um alerta para que todos estudem esse negócio do Casa Verde e Amarelo, que o logo é azul, né? Porque não há grandes diferenças entre o Minha Casa Minha Vida para este programa. O que houve é uma diminuição de 0,5 ponto percentual na primeira faixa para o Nordeste, ok? Com relação à parte de legalização fundiária, a verdade continua tudo igual. Ele só tirou do Ministério, colocou para dentro deste programa, mas a burocracia para você regularizar o seu terreninho continua pesada. O Congresso tem que dar uma olhada nesse assunto. Não está claramente indicado nessa nova MP aí do Casa Verde e Amarela, ok? Passando rapidamente sobre o assunto de Bolsa Família, Paulo Guedes, a gente tem que ficar de olho com essas pretensões eleitorais ainda para 2022 do Bolsonaro. E essa tentativa de furar o teto, né, de gastos e a lei da responsabilidade fiscal. Nós enfrentamos esta semana um dos piores valores do dólar, né, e a queda da Bolsa por causa dessa mania de querer furar o teto de gastos. Arrombos aí do Bolsonaro não dão certo. Nós já perdemos nos últimos 12 meses mais de 60 bilhões de dólares de investimentos no Brasil, né? O investidor não vai vir para cá se sentindo ameaçado e se sentindo inseguro, ok? Então, gente,
vamos ajudar o Brasil a crescer, mas não é dessa forma. Então, Congresso Nacional, vamos ficar de olho, e essas medidas todas aí nós temos que estudar de uma maneira muito sensata. Esse negócio de ficar fatiando, né, todos os malefícios e benefícios que essa reforma tributária, entre aspas, estão querendo colocar, nós precisamos tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado. Porque a tal da CBS vai trazer um impacto muito pesado para planos de saúde e para escolas. E ninguém até agora falou isso. Tá? É um impacto cruel, cruel, que isso vai trazer para quem paga plano de saúde e para escolas, em princípio. Ou seja, quem presta serviço, né, e não adquire insumos, vai sofrer muito. Então, gente, vamos prestar atenção em tudo isso. Bom, tem vários temas polêmicos, eu vou deixar aí para a semana que vem mais algumas coisas para a gente discutir. Vamos aguardar aí a evolução do assunto Witzel, Rio de Janeiro, vamos aguardar aí o assunto do Everaldo lá, Everardo, né? Que foi preso aí por corrupção, mais um pastor na cadeia, tá certo? E a gente vai discutindo aí aos pouquinhos, tá bom? Gente, eu agradeço a vocês, peço, por favor, se vocês gostaram, clique lá no YouTube, no inscreva-se, é ali bem em cima do logozinho que está ali no canto direito inferior da tela, tá? Inscrevam-se no YouTube, bate o sininho para receber as nossas mensagens, no Facebook curta a nossa página, no Instagram dê um like e nos acompanhe também no Twitter, conversa_mole, e a gente está lá soltando uns fiapos, tá bom? Bom fim de semana, uma boa semana inteira para vocês, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não sei a hora que vocês estão me vendo, mas estamos juntos, gente. Obrigado.